Estimados alunos e alunas, como vocês estão? Estamos agora na segunda parte da nossa videoaula de hoje sobre tecnologia de informação e comunicação no ambiente escolar. Tudo bem? No primeiro momento nós discutimos aí da importância da tecnologia, dentro do ambiente escolar, tanto as alterações que a tecnologia trouxe na vida do professor e também na vida dos nossos alunos, ok? Seguindo o nosso diálogo, as nossas narrativas, as nossas interações da aula passada, eu acredito que neste momento nós vamos dialogar um pouquinho sobre o uso, as dificuldades da implementação do uso das TICs, nas escolas, em decorrência aí da falta de estrutura e recursos, Porque, vejam, é muito importante quando a gente fala desse recurso, dos TICs, dentro da educação, mas a gente também não pode esquecer das dificuldades que são a implementação total do uso dos TICs, das tecnologias de informação e comunicação, porque ainda falta estrutura, falta equipamento, falta equipar as nossas escolas, falta ainda garantir que todos os alunos tenham de alguma maneira ou um celular, ou um tablet, ou um computador e uma internet, para que eles possam acessar essa informação, porque do contrário a gente pode estar, em vez de incluir todos dentro do processo de ensino, nós podemos trabalhar numa mão, no sentido contrário, numa contramão do nosso intuito inicial, que é garantir uma educação, um aprendizado de qualidade a todos e para todos, Então, ter ideia de que essas delicadezas, que é compreender se todos têm um recurso para poder acessar uma aula do professor, para poder pesquisar em sua casa, E a gente sabe que não são todos, Não são todos os alunos que têm o celular, que pode ir lá e consultar, entrar, bater um papo com o professor no WhatsApp, fazer uma pesquisa, Nós sabemos que, infelizmente, a nossa realidade ainda há grandes desafios para ser superadas, Que nós vivemos, infelizmente, o país que nós estamos, e a situação que nós estamos hoje, ainda passamos por uma grande desigualdade social e que isso é um grande entrave para que a gente possa avançar com os TICs no meio acadêmico, não só, mas no meio escolar, Porque, veja, essas dificuldades, elas não perpassam apenas a educação básica, que seria a educação infantil fundamental dos anos iniciais, dos anos finais e ensino médio. Mas isso também vai além, vai para as universidades, para as faculdades, Muitos alunos ainda possuem dificuldade de ter acesso, a uma internet, de ter um computador. Professor, eu não fiz porque eu não tenho computador. Eu não fiz porque eu não consegui, não tenho internet, Então, veja, é uma sutileza e um grande desafio hoje, para que a gente possa, de fato, garantir e ter certeza que todos estão inclusos nesse mundo aí digital, nessa era digital, Enfim, então vejam, diante dessas grandes dificuldades para a implementação dos TICs na escola, em decorrência da falta de estrutura e recurso, os próprios educadores, ou pelo menos a grande maioria das vezes, ele demonstra uma certa resistência no aprendizagem dessas tecnologias, principalmente os professores mais antigos, No entanto, a gente está vendo agora, nesse momento que nós estamos passando, que até mesmo esses profissionais mais antigos, eles têm quebrado esses rótulos, do uso da tecnologia e têm, de alguma maneira, tentado aprender a ter domínio dessas novas tecnologias para o seu próprio uso, Isso também não é uma tarefa tão fácil assim, É um grande desafio, Os caminhos, eles devem ser encontrados para que possam facilitar, hoje, esse desenvolvimento tecnológico de uma maneira geral, Não só para os alunos que ainda não têm acesso, mas também para aquele professor que possa ir se apropriando e conhecendo aos poucos esse mundo de tecnologias, Então, veja, uma outra informação que eu gostaria de falar para vocês é que não há como promover uma educação atrativa para os alunos, desses tempos que nós estamos vivendo, sem o uso dessa tecnologia. Nós utilizamos ela a todo tempo, seja para programar, pesquisar, planejar um semanário, seja para montar um plano de aula, seja um PowerPoint que você usa para dar aula para os seus alunos, seja uma internet que você usa para poder baixar um recurso de um vídeo para os seus alunos ouvirem, veja.
Diante de tudo isso, falar numa educação para que seja atrativa sem usar a tecnologia, a gente não vai conseguir, né? Mas também é um cuidado que a gente tem que falar, que às vezes o professor acha, eu tô usando, a minha aula é atrativa porque eu tô usando o data show, mas no fundo a sua aula ainda é enraizada de uma metodologia tradicional, que não basta o uso de equipamentos tecnológicos, né, se a concepção desse professor ainda é tradicional. Então veja, não é os recursos tecnológicos que vão garantir uma alteração da postura desse professor, né? Então veja, o modelo tradicional da educação é aquele onde o aluno era um elemento totalmente passivo e hoje isso não existe mais, né? Em alguns casos ainda assim, eu acho que eu fui infeliz com essa minha fala, falar que hoje não é mais, mas hoje não se almeja mais o aluno como passivo, mas o aluno como sujeito ativo do seu processo de ensino-aprendizagem, né? E a construção do conhecimento com a participação de todos, né? Do aluno, do professor, dos educadores, da família e da sociedade. Esse é um novo modo de pensar a educação, né? E eu sempre falo muito da questão do direito educacional, né? Ou da questão da Constituição, que vem na garantia da educação como direito de todos e para todos, né? Que fala no artigo 205, né, que a educação é um dever do Estado e da família e que é realizada com base na sociedade, na colaboração da sociedade, né, para garantir que esse indivíduo possa ter um pleno desenvolvimento da sua cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho, né? Então veja, quando a gente fala isso, né, é pensar na construção desse conhecimento onde todos estão inseridos. Quem são? Família, escola, sociedade e os educadores, né? Quando eu falo escola, entenda aí educadores. Então, família, escola e sociedade, né? E o Estado juntos, todos pensando no novo modo de entender e compreender, de pensar a educação, ok? Vamos seguindo no nosso raciocínio. Quando a gente fala da tecnologia, hoje faz parte da realidade da sociedade em qual vivemos. Quem falar para mim que não tem o celular e que não conversa pelo WhatsApp, né? E que não tá ali conectado o tempo todo em alguma coisa, não é verdade, né? Saiu uma pesquisa que eu tava lendo, acho que do Hospital das Clínicas, alguma coisa assim, não me lembro ao certo, falando que foi feito um estudo no Hospital das Clínicas, que tem lá grupos de pessoas que têm vício de ficar na internet, em jogos, no celular o tempo todo, né? Então, o que me chama a atenção nessa entrevista que eu li, que dizia o seguinte, para saber se a pessoa está com algum começo de algum vício, alguma coisa, é aquela pessoa que quando acorda pela manhã, a primeira coisa que faz é pegar o celular para ver se tem mensagem, para olhar, não sei o quê. Então, isso é o primeiro passo para um vício, né? Tá conectado nessa tecnologia 24 horas por minuto, né? Então eu tenho, assim, colegas muito queridos, né? Que falam para mim que existe grande dificuldade de viver sem o celular. Eu não consigo ficar desconectada do celular. Se eu ficar um dia sem o celular, parece que eu esqueci o mundo, eu me sinto totalmente perdida, né? Então é interessante quando a gente vê que parece que esse aparelhinho, não, as tecnologias, ela se tornou dissociável do homem contemporâneo, né? Do homem da nossa modernidade. Então também eu chamaria a atenção para ter esse cuidado, né? Esse olhar, né, mais atento para a questão de também não nos tornarmos reféns dessa tecnologia, né? Então veja, praticamente, né, tem pessoas que passam o dia inteiro conectado a tudo e a todos, seja por meio da internet, seja por meio de aparelhos celulares, computadores, notebook e tablets. Então, todo o tempo essa pessoa tá ali, esse indivíduo tá conectado nisso, né? Então, nós estamos vivendo praticamente um boom, né, da era da informação e da tecnologia, o que isso muda completamente o cenário educacional. Então veja, do ponto de vista de profissionais que atuam na educação, com o avanço das tecnologias, é possível que os educadores ampliem essa relação de ensino e aprendizagem, né? E fazem uso desses recursos de maneira a reduzir as barreiras físicas e do tempo, indo além da sala de aula convencional, né? Como nos casos dos ambientes virtuais, de sites colaborativos e etc, né? Esse é um exemplo da ruptura dessa barreira, dessa sala de aula convencional, porque aqui eu estou gravando, né?
em um determinado local e você aí está assistindo na sua casa, em qualquer lugar. Você pode estar fazendo um almoço e assistindo a videoaula, pode estar fazendo uma outra coisa, olhando a sua filha brincando e assistindo a videoaula, né? Então, enfim. Então, veja, essa possibilidade mudou muito a vida da gente, né? Em vez das pessoas perderem tempo dirigindo até a escola, lá perdendo 1 hora para chegar na escola, vocês podem fazer uma aula e essa 1 hora do trajeto que você perderia, você usa a favor da sua aprendizagem, né? Então, nós vamos encerrando aqui nossa aula e para encerrar eu vou dialogar mais 2 perguntinhas para vocês, que é como o avanço, tá, da tecnologia, da informação e da comunicação podem influenciar os nossos alunos, né? Então vejam só, os avanços da tecnologia, eles não trouxeram mudança somente para os professores, mas também para esse aluno que vem para a gente na sala de aula, né? No primeiro momento, a ideia de que a criança terem acesso à internet e a outras ferramentas apareceu assustador. Nossa, como essa criança vai ter acesso a essa internet? Como ela vai ter acesso a essas ferramentas de comunicação? Como vai ser isso? Parecia assustador e realmente tem razão de ser assustador. Só que hoje a gente vê que as crianças dominam muito mais do que às vezes nós adultos, né? Então vejam, as gerações anteriores, né, não estavam acostumadas a utilizar esses recursos, essas fontes, né, que nós temos hoje, fontes digitais, bibliotecas digitais, né? Nós vimos nas fontes físicas, né, como grandes bibliotecas e materiais físicos. Hoje eles pegam a informação e estão muito naquela era do copia e cola, né? Então trabalhar com esses avanços tecnológicos da educação é conscientizar esse aluno que não é apenas um copia e cola, né? Que a leitura dos meios, as pesquisas também podem ser realizadas em meios físicos, né? Em livros físicos, em bibliotecas, né? Porque hoje a gente consegue retirar todas as informações, né, da internet. Então, é esse olhar cauteloso que também é importante a gente ter, né? Porque os celulares, eles foram encarados como meio de dispersão de atenção dos estudantes, não é verdade? Quando a gente fala assim, celulares vão estar pesquisando uma coisa, mas aí o professor está dando aula e eles estão conectados em outra coisa olhando o celular, né? Por quê? Porque ele está conectado à internet o tempo todo e isso permite que o aluno, às vezes, fuja da aula. Por isso que a gente tem algumas leis, uma lei que proíbe o uso do celular, né, na sala de aula, mas eu conheço muitos colegas meus que não proíbem, eles usam esse aparelho favorável, né, à internet, né, no aparelho celular, de favorecimento para a sua aula, né? Então, veja, a internet, ela, por sua vez, ela aponta, né, como sendo como sendo um recurso facilitador, né, do processo de pesquisa, na garantia de um tempo, na garantia de que os alunos possam aproveitar de um certo momento, em vez de ter que se despender, ir até lugar, e enfim, ele consegue ter todas essas informações. Eu tinha a Barça, a gente pegar aquele documento de livro para poder pesquisar. E agora as crianças pegam o celular do pai ou da mãe, ou mesmo quem tem, faz uma pesquisa lá e já pega e já faz mais ou menos aquele copia e cola, né? Então vejam, dizer que a tecnologia não está a nosso alcance, né? Eu diria que talvez eu pensaria um pouquinho com mais atenção, porque ela não tá 100%, mas hoje, grande maioria das pessoas, de alguma maneira, acessam a internet, ainda que seja para um bate-papo, para postar foto, né? Elas têm aí um acesso, de alguma maneira, a esse recurso, a essa tecnologia que seja a internet nos dias atuais, né? Então, veja, o que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que não se nega que uma tecnologia utilizada de forma rápida, né, de uma forma muito sem consciência, né, daquela informação, sem buscar um respaldo para saber se aquela informação ela está sendo usada de maneira adequada, principalmente no que tange a criança. A gente tem que tomar cuidado dos conteúdos que eles pesquisam, né, porque é importante ter uma orientação, né, adequada e monitorada dos estudos em relação à criança, né? Então é importante adequação e monitoração aos estudos dessa criança, né? A tecnologia, ela se torna um importante elemento na construção do conhecimento dos alunos, mas é importante que também o adulto ele faça uma monitoração para ver como essa criança está direcionando e usando esses recursos, né? Isso é muito importante, tá? Então vejam, eu vou encerrando aqui a nossa videoaula. E por fim, destacando a importância, tá, da tecnologia e comunicação, tá, na educação.
porque ela vem aí, além dela trazer melhorias e também modernizar, né, modernizar o processo de aprendizagem, a cada ano são desenvolvidos novos mecanismos de comunicação, tá? Que visam primordialmente melhorar os relacionamentos, tanto na área da educação, seja do professor com o coordenador, seja do professor com os pais e seja do professor também com os alunos. Ou seja, na era tecnológica, todos praticamente, né, além do favorecimento dessa relação à tecnologia do pai, coordenador, né, o pai com o coordenador, os pais com os coordenadores da escola, melhor dizendo, os pais com os educadores com o aluno, né, a tecnologia também vem trazendo com que as pessoas fiquem ocupados e conectados a uma sobrecarga de informação. Portanto, é importantíssimo para a nossa educação manter um diálogo com as famílias dos alunos sobre a importância desse monitoramento, sobre a importância de compreender a internet como auxiliar e não como sobrecarga, né, de pessoas, de informações que nós somos bombardeados o tempo todo. Então é importante esse olhar diferenciado, importante compreender a tecnologia de comunicação dentro da educação como o intuito de facilitar a comunicação, ok? Entre a escola e os pais dos alunos que estão conectados ali o tempo todo, né? Então hoje eu tenho aqui um grupo de pais que o tempo todo estão conectados, me perguntando, me mandando perguntas, me mandando informações, enfim, né? E a gente vai o tempo todo falando com esses pais. Então, é saber utilizar isso de maneira adequada que possa, de fato, trazer uma melhoria na qualidade de vida e de aprendizado e não sobrecarregá-los, nem o professor e nem os pais, nem a direção, com tantas informações que às vezes a gente acaba não dando conta dentro deste processo. Ok? Então vejam, eu vou encerrando aqui a nossa videoaula. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tá bom? E aí eu trago mais informações para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser comentar sobre a aula, postem aí o comentário, me deixem qualquer informação que vai ser um prazer dialogar com vocês. Até já!